Hoje, como eu mencionei, quem ocupa o grande expediente é o deputado Pedro Ruas. Ele está aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho com o parlamentar que vai fazer uma homenagem, deputado, aos servidores do Detran. Em um momento complexo, um momento de mudança de direitos dos servidores, o senhor traz novamente esse tema para cá. Apesar do Detran não estar sendo ameaçado, como outras fundações e outras entidades, mas é sempre importante lembrar o trabalho desses servidores, né? É verdade. E há um dado que para todos nós tem uma relevância muito grande, que é o fato de que um dos maiores escândalos de corrupção no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, foi a chamada, que originou a chamada Operação Rodan, o escândalo de corrupção do Detran em 2008. E naquele período, esse escândalo ocorreu exatamente pela terceirização dos serviços, basicamente dos examinadores. Então, isso aí, contratando fundações não idôneas, isso aí, já naquela época, deveria alertar para os riscos de terceirização. Isso gerou, na época, em valores daquele tempo, 44 milhões de reais de prejuízos ao Estado. Isso seriam hoje mais de 100 milhões de reais. Então, o Detran e os seus servidores têm um serviço inestimável prestado à nossa população, e hoje, nesses 20 anos da autarquia, nós homenageamos os servidores, as servidoras, que fizeram, de fato, aquilo que é um orgulho dos gaúchos, que é o funcionamento do Detran. A mesa já está composta, o grande expediente de hoje é em homenagem aos servidores do Detran, que completa em 2017 20 anos. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, @AssembleiaRS no Facebook, no Twitter e no Instagram, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Estamos também no YouTube, com os nossos programas e reportagens aqui da TV Assembleia, youtube.com/TVALRS. Logo após o período do grande expediente, ocorre também o período das comunicações. O presidente reabre a sessão, acompanhe. Quero saudar e acolher com alegria aqui entre nós toda a direção, integrantes do Sindicato dos Servidores do Detran, Sindet, começando pelo presidente, o Maximiliano da Rocha Gomes, que está aqui entre nós, o Jefferson Otto da Silva, o vice-presidente, Adriano Saraiva, secretário, Jéssica Baldassare Ventura, que é tesoureiro do sindicato, os ex-presidentes do Sindet, Maria Gorete Alves da Costa, Carlos Augusto Langoni, senhor presidente da FESERG, Sérgio Arnold, saudar também o senhor representante do Centro Sindical Popular com Lutas, o Érico Correia, e a nossa saudação especialíssima ao deputado Pedro Ruas, que é o proponente desse grande expediente, senhoras e senhores deputados e deputadas, representantes da imprensa. Colega Pedro Ruas, a tribuna está à disposição de Vossa Excelência para a realização do seu grande expediente, que irá comentar, homenagear os 20 anos do Detran RS, em homenagem aos seus servidores. A tribuna está à disposição pelo tempo regimental. Muito obrigado, muito boa tarde, presidente Edgar Preto, que preside a casa e a sessão. Eu quero fazer também referência, assim como fez o presidente, à presença do Maximiliano da Rocha Gomes, que é o nosso presidente do Sindet, do Sindicato dos Servidores do Detran, os trabalhadores, as trabalhadoras, o Jefferson Otto da Silva, apesar do Jefferson, que é o nosso vice-presidente, o Adriano Saraiva, secretário, de óculos de novo, a Jéssica Baldassare Ventura, tesoureira. Nós temos também, presidente Edgar Preto, dois ex-presidentes, a senhora Maria Gorete Alves da Costa e o senhor Carlos Augusto Grendene Langoni. Muita honra tê-los aqui conosco. E também nos prestigiam na mesa o presidente da FESERG, Sérgio Arnaud, que tem um histórico, né, de lutas de trabalho com os servidores, trabalhadores do Detran, das trabalhadoras, e o Érico Correia, que é o presidente do Sindicaixa, e justamente, presidente Edgar Preto, o sindicato que abrigou, na sua origem, o próprio Sindet. Então, o registro do Érico, que também representa com lutas, e é uma pessoa que tem um histórico vinculado a todas as demandas
dos trabalhadores e das trabalhadoras do Estado. E para todos nós, senhoras deputadas, senhores deputados e servidores e servidoras do DETRAN que estão aqui no dia de hoje, nos dando muita alegria, honrando esta casa com a sua presença. Nós fizemos este grande expediente, deputados, deputadas, exatamente na linha que nós acreditamos. Existem, na maior parte das situações, uma desconsideração, existe, na maior parte da situação, uma desconsideração com quem realmente realiza, efetiva, quem realmente faz acontecer o trabalho de determinado órgão, no caso aqui específico, o DETRAN, Max, uma autarquia. Tão importante para o nosso Estado, e esses números vão aparecendo aqui na nossa conversa, na nossa exposição, dos motivos da homenagem, mas que são servidores e servidoras que fazem o milagre, na minha opinião, de já termos nesse momento 3 bilhões de arrecadação, na atual gestão, no governo Sartori, sendo desses 3 bilhões, 1,5 bilhão de superávit. Com uma perspectiva de chegar a 5 bilhões até o final do governo, com 2,5 bilhões de superávit. Então, a homenagem é às servidoras, aos servidores. Os 20 anos da autarquia, o que fizeram foi mostrar o valor dessas servidoras, desses servidores. Em 2008, nós tivemos um episódio que deveria ter servido de lição para muitos daqueles que até hoje defendem e conseguiram uma vitória nacional em relação a terceirizações. Pois no DETRAN, uma autarquia modelo, nós tivemos um episódio gravíssimo de corrupção, que deu origem à famosa, na época, deputado Hélio Bassi, Operação Rodan. E o que era, né? O que era isso? O que era o cerne desta corrupção? Era exatamente a terceirização dos serviços dos examinadores, com fundações inidôneas, mas, acima de tudo, com a terceirização. Tanto que, a partir de 2009, não houve mais, naquele modelo, voltou o mesmo serviço, o mesmo trabalho, o que fundamenta a existência do DETRAN a ser realizado pelos seus servidores, pelas suas servidoras. E ali terminou esse episódio gravíssimo, que envergonha até hoje, e, aliás, continua tramitando na Justiça Federal o nosso Estado. A autarquia que existe desde 97 e os trabalhadores e as trabalhadoras se organizaram a partir de 99, criando esse sindicato que representa toda a categoria, o SINDET. E é através do SINDET que nós fazemos essa homenagem. E eu quero fazer o registro também da presença de outras entidades. O Sindicama, que vieram homenagear também os servidores e servidoras do DETRAN, o Sindicama da Saúde, através da Márcia Elisa, que é a presidente, o Sindigeral, através do Lucas Lacerda, que está aqui conosco, e o CISDAER, através do Sérgio Silva, que nos dá a honra da presença também. E para mim, que pude atuar com essas servidoras, esses servidores, presidente, durante a greve de 36 dias em 2016, a experiência é muito gratificante, porque eu falei nesta tribuna naquela greve, durante a greve, quando recebi material, deputada Manuela Dávila, dessas servidoras e servidores, que eram, diferentemente do que a regra são as reivindicações corporativistas. O corporativista já tem aqui algo de pejorativo, eu diria corporativas, então, para não ser pejorativo. Pois nem corporativas eram as reivindicações dos servidores, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Eram reivindicações, num total de 6 projetos, que visavam beneficiar a autarquia e o nosso Estado. Eu lembro que eu falei aqui, o Max vai estar lembrado, todos vocês, certamente, que era diferente isso. Era de outra natureza, porque não havia uma situação em que nós ali pudéssemos, de fato,
observar, isto é para os servidores, isto é para as servidoras. Não. Eles dividiram, na época, eu tenho os dados, em duas categorias de projetos. Que, aliás, na primeira categoria houve, inclusive, implementação. Eram os projetos de aumento de arrecadação. E a outra categoria eram os que visavam economias para o Estado. Daqueles de aumento de arrecadação, Jefferson, eram 3, 2 foram implementados, gerando um aumento anual de arrecadação de 150 milhões ano. Anual, claro. Quando eu falei antes, naquela economia de 2,5 bilhões até o final da gestão do atual governo, que é o que se imagina, não está computado. Eu não computei aqui os 150 milhões. Então é maior ainda, Érico, o valor, né, do superávit que vai gerar a atividade das servidoras, dos servidores do Detran. Naquele período, o projeto era chamado Reconete, esse foi implementado, né, que era o que visava regulamentar a cobrança de taxa das instituições financeiras, com a inserção e baixa de gravame de veículos automotores, envolvidos em operações de crédito, as procurações de transferências de veículos. Estes 2 foram implementados. Hoje estão em vigor, estão vigentes, vigendo, uma expressão jurídica meio feia, mas correta. E há um terceiro, que não foi implementado, que é o projeto de cobrança da dívida ativa, porque ele visa constituir instrumento de cobrança judicial dos tributos, tarifas e multas relativas aos serviços de trânsito. Se houver a sua implementação, haverá um aumento, um acréscimo de receita da ordem de 182 milhões de reais ano. Mas na época, como eu disse, as servidoras e os servidores nos apresentaram aqui 2 categorias de projetos. Esta primeira, que é do aumento da arrecadação, e a segunda, que é que objetiva economia para o Estado. Estes 3 projetos da economia do Estado não foram examinados corretamente, do meu ponto de vista, pelo Poder Executivo, foram trazidos e debatidos aqui, foram mostrados para os deputados, para as deputadas. Um era a reciclagem de veículos em depósitos, que pode gerar 250 milhões de arrecadação por ano. 250 milhões de reais. O outro, a conectividade com entes credenciados. A ideia é que gere 20 milhões de reais. Economia para o nosso Estado. E o terceiro, que é a redução do número de servidores emergenciais. Esse é um dado importante, um dado significativo, bastante significativo, porque eu aqui posso não ter a precisão absoluta dos números, e se eu errar serei corrigido, mas eu tenho o dado aqui de cabeça, de memória, de que seriam 74, algo assim, desses servidores de caráter emergencial, dos quais nós poderíamos ter imediatamente a dispensa de 38. E isso geraria uma economia de cerca de 3 milhões ano aos cofres da autarquia, senhor presidente. É sempre delicado nós falarmos isso, né? Dispensa de servidor, enfim. Eu tenho toda uma formação trabalhista, sou advogado trabalhista há quase 40 anos, e eu diria o seguinte: neste momento nós temos que ver um lado da questão, que é o da sociedade, exatamente da sociedade, e dos servidores e das servidoras que podem realizar esse trabalho. Vejam bem que dos 74 servidores emergenciais, a possibilidade, isso é um debate sério, é um debate importante, nós temos que trazê-lo, é de que 38 não precisassem mais atuar a partir de agora, porque esse trabalho, essa atividade, seria e será bem realizada pelos servidores da carreira do quadro. Portanto, é uma possibilidade, sim, que nós temos o dever de mostrar. E eu sei que não é um debate singelo, não é simples, é um debate extremamente complexo, principalmente, deputado missionário Volney, para quem vem como eu, não só da área trabalhista, como do campo popular, do campo de esquerda, e que, portanto, valoriza muito a questão, e sabe da luta pelo emprego, pelo trabalho, pelas condições de sobrevivência. Mas a questão aqui é exatamente aquilo que mais interessa à sociedade gaúcha e valorizar quem de fato, e aqui não é uma crítica, mas a porta correta, que é o concurso público, para o ingresso na autarquia.
Essa é a forma adequada. E nós já tivemos momentos aqui que não teve o nosso apoio, claro, mas de prorrogação desse tipo de situação e que, na verdade, desnecessária e que é muito cara aos corpos estaduais. Durante esse período, para mim, existe uma alegria muito grande, um orgulho muito intenso em poder ter participado ativamente daquela greve, inclusive nos locais em que se reuniam os servidores e as servidoras. E ali eu também tive, Érico Correia, que trabalha tanto com essas pautas de reivindicação, a oportunidade de conhecer, e elenquei, inclusive, algumas dessas reivindicações. Hoje foi distribuído para os deputados este material. É um material importante, porque ele traz um resumo daquilo que eu estou colocando aqui na tribuna e daquilo que tem sido a nossa relação com os servidores e as servidoras que fizeram a história do sucesso da autarquia. A história de uma autarquia superavitária e que estão aqui entre nós. Eu vou falar sobre isso, mas com muita alegria, muita honra, antes concedo uma parte à líder do PCdoB na casa, a deputada Manuela Dávila. Deputado Pedro Ruas, queridos e queridas servidoras, eu comentei com o deputado Pedro Ruas, eu estou no meio de uma atividade na rua e vim correndo, pedi para ele, inclusive, a indelicadeza de fazer o aparte na primeira parte da manifestação. Aqui dentro é indelicado isso, viu? Mas é porque eu não poderia deixar de parabenizar a vocês. Eu creio, deputado Pedro Ruas, que Vossa Excelência faz uma homenagem muito oportuna, porque combina Obrigado. os 20 anos da autarquia com a verdadeira razão do sucesso dela. São os servidores e as servidoras que resistiram ao maior episódio, o maior escândalo da história política do Rio Grande do Sul, que envolveu ao Detran, né, e que tentou colocar, o povo diz, a água fora junto com o bebê, né, que tentou fazer com que a autarquia soasse como a responsável pela corrupção, mas vocês reergueram ao Detran a imagem dele pelo trabalho cotidiano que desempenham lá dentro. Então, é importante falar isso, porque isso significa que o funcionário público desse Estado é que tem responsabilidade. É importante falar isso porque, nesse momento, saudar os servidores do Detran e as servidoras, deputado Pedro Ruas, significa saudar aqueles que enfrentam ao desmonte do Estado. É importante porque vocês são aqueles que desmentem, porque é mentira, né? E o oposto de quem mente é desmentir. Vocês são aqueles que desmentem a ideia de que a eficiência do Estado é construída pelos gestores de fora, né? Pelas organizações sociais. Vocês que são servidores do nosso Estado, são aqueles que mostram que nós podemos ter, e que só temos, quiçá, eficiência real com aqueles que têm compromisso, né? E que por isso têm carreiras dentro de um Estado. Então, se existem 20 anos de Detran, né, se o Detran não sucumbiu, a sua imagem não sucumbiu diante do povo do Rio Grande, com aquele que foi o maior escândalo de corrupção da história desse Estado, é porque vocês fazem a parte de vocês cotidianamente, resistem e nos ajudam a resistir a essa falácia de que o Estado existe apesar do funcionalismo público. O Estado existe pela eficiência, pelo trabalho e pela dedicação de mulheres e de homens como vocês. Parabéns, querido deputado Pedro Ruas, parabéns a vocês pelos 20 anos do Detran. Muito obrigado, deputada Manuela Dávila. De fato, a deputada tem colocado e colaborado com suas sugestões em todos os momentos e também naquele período da greve. E com muita honra também, sua líder do PT na casa, a deputada Estela Farias. Muito obrigada, meu colega e companheiro Pedro Ruas. Eu quero saudar a ele, saudando também nosso presidente Edgar e toda a nossa bancada. Não vou nominar cada um, senão eu vou perder muito tempo. E eu queria me referir diretamente a vocês. Primeiro, dizer que nós ficamos muito contentes com a homenagem. Achamos que ela é absolutamente adequada para esse tempo. Para um tempo, como disse a Manuela Dávila, nossa colega, de desmonte, de desmanche, né? E nós que vivemos, eu particularmente fui uma deputada que estive à frente da CPI do Detran, em pleno governo Ieda Cruzes, que acompanhei a derrocada de uma autarquia tão valorosa e tão respeitada que era, e que acompanhei, deputado Edgar Preto, todo aquele processo e que denunciamos aquele processo, estivemos juntos, junto ao Ministério Público Federal e Estadual. Dali emergiu um novo Detran. Foi daquele episódio triste, malogrado, né, de roubo, literalmente roubo, né, que se apropriou do Detran,
que emerge um novo DETRAN. E desse novo DETRAN que emerge, nós fomos partícipes, porque parte importante do que foi consignado naquela CPI como orientações para o novo DETRAN foi feito pelo meu governo, o governo do meu governador, Tarso Genro. Então, nós constituímos desde a carreira, que eu tive a honra de, como secretária da administração, passar pelas minhas mãos a carreira dos servidores públicos do DETRAN. Nós constituímos um conjunto de vitórias juntas com essa categoria, que aqui é representada pelo Sindete. E hoje estamos vendo se desmanchar. Eu, para minha tristeza e enorme preocupação, deputado Pedro Ruas, ontem recebi a informação de que os exames práticos e os teóricos, que foram requeridos todos para as mãos do DETRAN, onde nós fizemos concurso público, colocamos servidor público, constituímos carreira, os exames teóricos estão sim, neste momento, dentro administrativamente do DETRAN, sendo constituído o repasse de novo para terceiros. Isso tem que ser denunciado, nós não aceitaremos, estaremos atentos ao lado de vocês, e não vamos admitir que este governo volte a entregar o DETRAN para as quadrilhas como foi no passado. Muito obrigado. Obrigado, deputada Estela Farias. De imediato, o deputado Adilson Troca, do PSDB, nos honra com a sua manifestação. Obrigado, deputado Pedro Ruas. Queria saudar o nosso presidente Edgar Preto, saudar os integrantes da mesa, o Maximiliano da Rocha Gomes, o presidente do Sindete, o Jefferson Otto da Silva, vice-presidente, Adriano Saraiva, secretário, Jéssica Ventura, tesoureira, os ex-presidentes Maria Goretti, Alves da Costa, Carlos Augusto Grandene, que nós tivemos a oportunidade na época, né, de fazer um trabalho bastante próximo, né? Senhor presidente da FESERG, Sérgio Arnoldo, senhor representante do Centro Sindical Popular, Érico Correia, deputado Pedro Ruas, senhoras e senhores que nos honram aqui com a sua presença e recebem essa homenagem merecida. Queria, deputado Pedro Ruas, agradecer pela oportunidade de nós podermos falarmos aqui do DETRAN, né, e dos nossos valorosos servidores. Queria dizer que eu relembro da luta que nós tivemos dos lados dos funcionários pela valorização e principalmente pela qualificação e modernização do departamento. Eu tive, infelizmente, não foi um prazer para mim ser o relator, né, da CPI do DETRAN, uma CPI, né, que a gente ficou, né, estarrecido com algumas coisas que vinham acontecendo nesse setor, né, e que eu não lembro na época se era o Ministério Público ou a Polícia Federal que tinha indiciado um número bem grande de pessoas que tiveram problemas. O meu relatório, além de confirmar os que já tinham sido indiciados, nós acrescentamos algumas pessoas que nós entendemos que tiveram problema. Então, dizer que o DETRAN enfrentou a sua maior crise com a descoberta de esquemas de corrupção que vinham se arrastando ao longo de alguns anos. O fato, né, é que hoje ele serviu de exemplo, né, a crise foi passada limpo e deu origem a um DETRAN mais forte, mais competente e transparente. Naquele momento e em todos os demais foi fundamental contar com a presença dos servidores. O DETRAN foi passado e foi reformulado. O chamado novo DETRAN público foi pensado e desenvolvido para ser um dos mais avançados do país, com um custo de emissão de carteira nacional, foram barateados. No nosso relatório, algumas coisas que a gente apontou foram realmente trazidas na época pelo pessoal, pelos sindicatos, e eu estou na frente de dois que nos trouxeram bastante, que foi o Carlos Augusto e a Maria Goretti, na época, e nós conseguimos, né, fazer isso. Então, eu queria dizer que eu acho que a homenagem é merecida, é um setor público que hoje, né, dentro de toda a crise que a gente vê dentro do Estado, nós temos muito orgulho do novo DETRAN e queremos parabenizar os funcionários pela luta e queremos ser parceiro para frente. Nós nos orgulhamos, sim, deputado, eu fico feliz de poder participar, nos orgulhamos bastante de um setor público que tem dado resultado e prestado grandes serviços à nossa comunidade. Agradecer em nome da nossa bancada, em meu nome, em nome do deputado Lucas Redeca, da deputada Zilai e do deputado Pedro Pereira, por poder fazer essa parte aqui. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Adilson Troca. Muita alegria. Deputado do PDT, Enio Bassi, por favor. Inicialmente, em nome da bancada do PDT, aqui representando também o deputado Ciro Simone, que está aqui presente, quero saudar Vossa Excelência pela iniciativa. Obrigado. Saudar as lideranças do SINDEP, amigos, amigas que aqui estão, e dizer que é uma pergunta que me fazem com muita frequência, porque eu deixei de ser secretário da Segurança em 2007. As pessoas perguntam, e eu vou revelar algo que eu não gosto de revelar na mídia, mas acho que para vocês não vai ser novidade. A grande razão da minha saída da Secretaria de Segurança foram as declarações, e não só declarações, as ações que eu tomei em 2007, porque eu queria abrir a caixa preta do Detran. Porque, lamentavelmente, a roubalheira era muito grande. E eu imaginava que alguns fracos, alguns pequenos estivessem ali envolvidos, mas mexi com gente muito graúda. Então não foi o fato de aparecer muito, de fazer operações midiáticas, não. O fato foi, temos que calar o deputado Bassi, porque senão vai vir à tona o que está dentro dessa caixa preta. Nada adiantou, porque um ano depois, em 2008, a Operação Rodan trouxe aquele escândalo que na época desviou 44 bilhões, hoje corrigido chega a 90 bilhões. Ali para mim foi uma grande lição de que uma instituição, uma autarquia como o Detran, não pode ser politizada. A direção do Detran não pode vir pelo gosto político, hoje de um partido no poder, amanhã de outro, porque às vezes, sem querer, acabam colocando a galinha para cuidar do galinheiro, a raposa para cuidar do galinheiro. E nós não estamos imunes daqui a pouco de um novo Zé da vida vir montar dentro do Detran uma instituição que quase quebrou o Detran, porque tirou a credibilidade naquele momento, porque se imaginava a população que todos tinham algum envolvimento, mas não. Tinham envolvimento aqueles com vínculo político partidário. Então, o crescimento do Detran é institucionalizar a autarquia como uma autarquia de Estado e não política, onde se valorize o funcionário de carreira e não o CC, que é apadrinhado por uma outra força política. E aí sim, o Detran institucional, funcionando de forma perene, seja com o governo que for, sem os braços que às vezes são longos de alguns políticos que tentam usar o Detran para nomear, para fazer política, e alguns vão mais longe e querem usar o Detran para ganhar dinheiro, como já fizeram. Então, fica aqui o cumprimento ao SINDEP, a luta que vocês estão tendo, exatamente em defesa de uma atuação independente, onde seja valorizado o funcionário de quadros, e nós vamos continuar aqui, o deputado Rua sabe disso, a pelear para termos um maior número possível de concurso para substituir CC por funcionário de carreira. Parabéns a vocês. Muito obrigado, deputado Enio Bassi. Deputado missionário Volney, também nos honra com a parte. Obrigado, deputado. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dega Preto. Quero também cumprimentar os integrantes do Sindicato dos Servidores do Detran, SINDED, Maximiliano da Rocha Gomes, que é o presidente. Cumprimento também o Jefferson Otto da Silva, vice-presidente. Adriano Saraiva, secretário. E a Jéssica Baldassari Ventura, tesoureira, né? Não posso também deixar de cumprimentar ex-presidentes do SINDED, Maria Gorete Alves da Costa, Carlos Augusto Grendene Langani, também senhor presidente da FESERGS, Sérgio Carnot. Não posso também deixar de cumprimentar aqui o senhor representante do Centro Sindical Popular de Conlutas, Érico Correia. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Pedro Ruas,
por essa iniciativa. Quero me somar às homenagens aos 20 anos do DETRAN, completados no mês de julho. E também destaco a importância dos servidores nesta trajetória do Departamento Estadual de Trânsito. É importante o trabalho realizado pelo DETRAN na administração da frota de veículos, na fiscalização dos itens de segurança, além da formação e controle dos motoristas. Mas todos nós sabemos, a violência no trânsito gaúcho vem nos preocupando. Em especial, são muitas vidas que se perdem por imprudência, imperícia, excesso de velocidade e pela combinação fatal da direção com o consumo de álcool e drogas. E o DETRAN do Rio Grande do Sul vem trabalhando de forma exemplar no enfrentamento desta realidade através de ações e campanhas junto à população, buscando conscientizar os motoristas, muitas vezes em parceria com outros órgãos do Estado. Parabéns ao Departamento Estadual de Trânsito pela passagem dos 20 anos e todos os servidores que atuam de forma competente nesta instituição. Parabéns também por esse grande expediente, deputado Pedro Ruas. Muito obrigado. Obrigado, deputado missionário Volney. Deputado Sérgio Pérez, muita alegria, Arioso. Boa tarde, presidente Edgar Preto, que muito bem nos representa aqui nessa casa, toda a mesa já dominada, o qual testimonial, e quero aqui, deputado Pedro Ruas, cumprimentar pela a luta que o senhor tem tido, obrigado, sempre em prol da segurança, do bem-estar dos servidores e pelos 20 anos de DETRAN. Eu tive uma batalha grande na época da máfia, fui deputado aqui no passado. Não sei o que mudou. Eu sei que um dia eu consegui mudar. O carro era preso, só depois de 48 horas que a pessoa pagaria todo o direito no Banrisul, é que saía lá o comprovante. Então não era liberado. Aí tinha que ficar 2 dias pagando diária, e quando caía quinta-feira só liberava na segunda. Então eu tive um empate muito grande com um colega que veio me visitar como deputado, o caso dele foi preso, atrasado, foi no Banrisul, pagamos, e lá a máquina não dava a resposta. Não, nada acontece. Como que no Paraná, em 20 minutos, a pessoa já tem comprovante e aqui fica 2 dias. Então eu sei que tinha baixado para 24 horas. E eu acho que muitas coisas têm que mudar. Então, mas quero parabenizar os servidores pela fiscalização e a necessidade que tem o nosso DETRAN, das nossas estradas, num de acidente, de morte, se não fosse a lei um pouco rigorosa e também fiscalizado, com certeza seria muito pior. Então, eu sei que os servidores têm a sua parte, muitas das vezes, como já foi colocada pelo deputado Enibas, os cargos políticos colocados que acabam, às vezes, virtuando e fazendo a instituição um pouco denegrida. Mas quero aqui parabenizar todo o servidor pelo empenho, pela luta, o DETRAN, também aqui pela incumbência do deputado Luiz Clasma. Quero também aqui fazer a parte ao PTB, que o qual também lhe admira pelo seu trabalho e pelos esses 20 anos de história do DETRAN, um órgão fiscalizador que organiza o nosso trânsito, nosso estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sérgio Pérez. Deputado Aloysio Clasman, obrigado. Muita alegria, o deputado Catarina Palladini, do PSB, que preside a nossa comissão dos assuntos de segurança e os assuntos públicos, serviço público aqui na casa, comissão temática permanente. Obrigado, deputado Pedro Ruas. Quero cumprimentar o amigo, parabenizar pelo tema, cumprimentar o colega, amigo, deputado Edgar Preto, presidente dessa casa, os integrantes do Sindicato de Servidores do DETRAN, o Maximilian da Rocha Gomes, o presidente, Jefferson Otto da Silva, Adriano Saraiva, a Jéssica Ventura, tesoureira, o ex-presidente do Sindete, Maria Gorete Alves da Costa, Carlos Augusto Grendene Langoni, o senhor presidente de FESERGS, Sérgio Arnaud, senhor representante do Centro Sindical Popular com Lutas, Érico Correia,
cumprimentar a todos os servidores, colaboradores do DETRAN, e falo aqui em nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro e também em nome da bancada do PMDB. Quero dizer que a pauta do DETRAN dialoga muito com a realidade e com a história do PSB no Parlamento Gaúcho, como também na Câmara Federal. Todos aqui têm memória, nosso presidente estadual, Beto Albuquerque, sempre tocou a pauta do trânsito seguro em âmbito federal. Ainda no passado, o vice-governador Beto Grill foi um timoneiro dessa pauta junto ao Executivo. Não foi diferente também com o deputado Mickey Breyer e hoje com a deputada Lisiane Bayer, que em virtude de outros compromissos não pôde fazer esse grande expediente. Mas fazer essa pauta, tocar essa pauta, não se faz de forma solta se não tiver uma estrutura sólida. E com isso se faz com o DETRAN, com uma estrutura verticalizada, instrumentalizada. E obviamente reconhecendo também, recuperando um pouco da luta dos egressos, o pessoal que ingressou no último concurso, que cumpriu um papel fundamental e que cumpre ainda um papel de alavancar, de chancelar, de reafirmar um departamento sólido que consiga estabelecer essas políticas, porque de outra forma não adianta verticalizar se não tiver consequência na vida das pessoas. Não adianta o parlamentar querer fazer o debate se a estrutura não está posta, se a gente não consegue viabilizar e que edifique essas ações. Então esse grande expediente que Vossa Excelência hoje promove no Parlamento Gaúcho é o reconhecimento não só dos 20 anos, mas do novo momento que o DETRAN vive, de um processo de reorganização arejado, moderno, dinâmico e que tem contribuído de fato para a vida do Estado. E mais do que contribuir para a vida do Estado organizacionalmente, contribui para a sociedade gaúcha, porque nós não podemos medir isso, um dano ou uma multa, ou em números, a consequência de vidas que a gente consegue, através da atitude e das ações de vários servidores que estão aqui, desempenhar de forma positiva na vida das pessoas. Em nome da bancada do PSB e da bancada do PMDB, nós queremos agradecer a todos vocês, que possamos ter um departamento cada vez mais sólido e que nós consigamos produzir aqui ações políticas que possam maximizar ainda mais as ações do DETRAN. Parabéns, deputado Pedro Ruas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Catarina Palladini, do PSB, e com a mesma alegria, deputado Ronaldo Santini, do PTB. Muito obrigado, meu caro colega, deputado Pedro. Quero saudar o nosso presidente, deputado Edgar, saudar aqui também com muito carinho os integrantes do SINDET, Sindicato dos Servidores do DETRAN, o Maximilian, o Jefferson, o Adriano, a Jéssica, que tem constantemente debatido conosco as ações que envolvem todas aquilo que diz respeito a quem efetivamente faz com que o DETRAN aconteça. Saudar aqui as ex-presidentes do sindicato também, a Maria Goretti, o Carlos Augusto. Saudar o presidente da FESERG, o Sérgio Arnaud, que também prestigia. O senhor representante do Centro Sindical Popular da Conlutas, o Érico Correia. Demais servidores e servidoras do DETRAN. E meus colegas deputado Aloysio Klasman, deputado Marcelo Moraes, deputado Maurício, deputado Lara, em nome dos quais trago hoje aqui a nossa homenagem, deputado Pedro Ruas, e o nosso reconhecimento a Vossa Excelência por, no momento tão difícil, porque passa hoje, o reconhecimento ao serviço público e aos servidores públicos estaduais, poder aqui desta tribuna do Parlamento Gaúcho, da Casa dos Grandes Debates, prestar esse reconhecimento a esta instituição, mas especialmente aos seus servidores. O PTB tem um histórico de trabalho e de lutas também em defesa de um trânsito seguro, em defesa de ações que possam preservar a vida das pessoas, que é esse também o principal objetivo, um dos principais objetivos do DETRAN, e cito como exemplo uma lei que é tida como uma das leis pedagógicas desse Estado, do nosso sempre deputado, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, deputado Iradir Petroski, que fez aqui a lei do bom motorista, aquela que muitos hoje utilizam e que não sabem nem que essa lei surgiu aqui na época do deputado Petroski, presidente Edgar, e do governador Olívio, que teve então, que permite que aquele condutor que não tenha uma autuação, que não tenha uma multa durante o ano, possa ser contemplado com um desconto no seu IPVA. São exemplos de que a gente pode sim ajudar a melhorar a vida das pessoas e também contribuir, nem sempre punindo.
e muitas vezes também chamando a responsabilidade através de leis pedagógicas. Então, meu caro deputado Pedro, eu acho que uma instituição, um órgão, por mais importante que seja, só é o que é e só constrói a imagem que tem se tiver compromisso dos seus servidores. O DETRAN hoje tem um papel fundamental e tem uma história muito bonita ao longo desses 20 anos, mas nada disso talvez pudesse estar sendo comemorado hoje aqui e realizado com toda certeza se não tivesse tido a participação de vocês. Por isso o grande expediente hoje, na verdade, é uma homenagem a vocês, os servidores do DETRAN, que fazem com que o nosso Estado também seja o que é hoje. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, deputado Ronaldo Santini. Mas me parece que as bancadas todas, presidente Edgar Preto, colocaram exatamente o que nós pensamos. De uma maneira ou de outra, há uma divergência aqui, outra acolá, mas, fundamentalmente, a nossa convergência de pontos de vista da relevância dos servidores, das servidoras do DETRAN na história de sucesso da autarquia. Seria possível, sim, fazermos uma homenagem ao DETRAN como entidade apenas naquele formato tradicional, né, de chamar a direção do órgão, enfim, da autarquia, que por sinal foi convidado. Quero registrar que foi convidado. Nós convidamos. Não houve falta de educação nesse sentido. Mas o título estava dado. Homenagem aos servidores do DETRAN. A direção não veio porque não quis. Houve o convite. Mas não é isso que nós pensamos, ou seja, nós não queríamos homenagear a direção, e nem mesmo o órgão através da direção. Nós só podemos, Adriano, homenagear corretamente, com convicção, com muita sinceridade, o próprio órgão através dos seus servidores, através das suas servidoras. Porque senão isso vai ficar errado, vai ficar capenga. E eu gravei muito o que foi dito aqui, e gostei nas diversas bancadas, porque eu sei que aquelas reivindicações que nós temos hoje trabalhado, as promoções atrasadas, 3 anos, a reposição inflacionária, 34% desde 2013, a questão da sede própria, no passado houve aqui, né, Érico Corrêa, mas hoje é uma luta, e séria e importante, faz diferença. O fim dos descontos da GRAEX, a gratificação do examinador. Na verdade, é uma situação inacreditável, né? Um trabalhador, uma trabalhadora, os servidores, num acidente do trabalho, eles perdem a GRAEX. É inacreditável isso. É inacreditável, inaceitável, mas existe, está ocorrendo, e há muito tempo, e continua acontecendo. E nós temos que modificar isso. E pelas declarações que eu tive aqui, eu acho que nós temos ambiente para poder fazer esse tipo de alteração. Como também em relação à GPT, que é a gratificação de produtividade de trânsito, que não se estende, Sérgio Arnaud, aos inativos, já por força da própria lei. Mas por quê? Então vai impedir a pessoa de buscar a sua aposentadoria para não perder? Mas é muito cruel isso. Não tem sentido. A vida inteira dedicada à homenagem às servidoras, aos servidores. E nós, naquele momento da inatividade, punimos quem se dedicou tanto a fazer o que é uma autarquia como o DETRAN. Eu abro um parêntese aqui e recebo com muita satisfação a mensagem do deputado Tarcísio Zimmermann, e ele escreve o seguinte, e eu assino embaixo, né? E que derrubar o golpista Temer é uma das maneiras de ajudar os trabalhadores do DETRAN e outros tantos. E isso está ocorrendo agora no Congresso Nacional, então só recebo aqui a mensagem. Mas eu falei de pautas que interessam muito às servidoras e aos servidores, falei agora aqui. E eu falo isso com a convicção, deputado Ibsen Pinheiro, repito, reitero dessa tribuna aqui, de um deputado, como foi o meu caso, que acompanhou a greve e viu a necessidade de mudanças estruturais e que os servidores traziam como algo benéfico para a autarquia e para a sociedade. Eu reitero no final dessa minha fala, por achar isso singular, importantíssimo e exemplar. Para todos nós, Max,
que preside, em nome de ex-presidentes, em nome de toda essa direção, enfim, e que representa as trabalhadoras, os trabalhadores que estão aqui, é motivo de muito orgulho conhecer uma categoria tão aguerrida, que já fez e faz tanta história para nós, que é um exemplo, aliás, inclusive de solidariedade, porque há inúmeras outras reivindicações de servidores do Estado que não têm relação com o Detran, não tem qualquer continência com o tema Detran, e aqui estão os servidores, aqui está o sindicato, aqui está o Sindet, sempre nas galerias, junto com todos os outros, com todas as trabalhadoras, com todos os trabalhadores do Estado, mostrando também que é parte, que é irmão, que é companheiro de lutas de todos aqueles que reivindicam o que é justo. Por isso fica aqui esse registro, presidente Edgar Preto, deputadas, deputados, do nosso agradecimento pela colaboração de todos, mas de forma muito especial, o nosso reconhecimento pelo trabalho das servidoras, dos servidores do Detran. Repito, são um modelo, são um exemplo, são um verdadeiro paradigma de comportamento de servir, de fato, ao público. Servir na sua atividade, servir nas suas ideias, servir nos seus projetos, servir na sua determinação e dar esse exemplo magnífico que vocês nos dão todos os dias. Um abraço a todos, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Pedro Ruas, pela realização do seu grande expediente, pontuando aqui os 20 anos do Detran, mas em especial homenageando os seus servidores. Obrigado por dar a oportunidade aqui às bancadas, à Assembleia Legislativa, fazer esse reconhecimento através do seu grande expediente. Fica também em nome desse presidente o nosso reconhecimento, a nossa homenagem à luta que todos vocês, servidoras e servidores, realizam pelo nosso Detran, pelo nosso Rio Grande do Sul. Suspendo a sessão por breves instantes para registrarmos esse momento com uma foto. Está suspensa a sessão. Está aí então a homenagem do deputado Pedro Ruas, do PSOL, aos servidores do Detran, no ano em que marcam os 20 anos do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul. O deputado lembrou ali o histórico dessa autarquia, lembrou a Operação Rodan de 2008, a importância de se ter uma categoria forte, servidores atuantes para o funcionamento do departamento. Estão presentes aqui, se posicionando para o registro oficial, integrantes do Sindicato dos Servidores do Detran, o Sindet, que lotam as galerias aqui do plenário 20 de setembro, o presidente do Sindet, Maximilian da Rocha Gomes, o vice-presidente Jefferson Otto da Silva, o secretário Adriano Saraiva e a tesoureira Jéssica Baldazeri Ventura. Também foram convidados aqui para hoje ex-presidentes do Sindet, Maria Gorete Alves da Costa e Carlos Augusto Grandene Langoni, todos ali ao lado dos parlamentares, para esse registro. Também está aqui o presidente da FESERG, Sérgio Arnoldi, e representando o Centro Sindical Popular com Lutas, seu presidente Érico Correia. Acompanhe tudo o que acontece aqui no Parlamento Gaúcho, a repercussão do que os parlamentares falam na tribuna, nas nossas redes sociais, @Assembleia RS, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E no YouTube, youtube.com/TVALRS, está aí na tela. É só nos procurar na internet, a gente está lá, trazendo todos os dias tudo o que acontece aqui na Casa do Povo. Na sequência, os parlamentares ocupam a tribuna para o período das comunicações parlamentares. Períodos de 5 minutos em que os deputados trazem para a tribuna do plenário 20 de setembro, demandas da sociedade, questões importantes relativas à política, à economia e ao governo aqui do nosso estado.